Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre comunicação celular. É um assunto muito importante, porque é através da comunicação celular que a gente consegue regular as funções ou o funcionamento dos diferentes órgãos e tecidos no nosso corpo. Então, vocês prestem bastante atenção, assistam a aula com calma, parando, fazendo as anotações de vocês para que a gente possa depois discutir e tirar as dúvidas, porque esse é um assunto muito importante. Vejam vocês aqui esse desenho, né, que mostra para a gente a importância das comunicações celulares. Então, a gente tem aqui, olha só, o exemplo de uma célula que está recebendo 3 diferentes estímulos de diferentes fontes, né? Estímulos que foram chamados aqui de A, B e C. Então, sobre a ação dessas substâncias que a célula está recebendo de outras células do corpo, o que a célula está fazendo? Nada demais, né? Ela está sobrevivendo, ou seja, ela está usando aí das suas enzimas e dos seus insumos para promover um metabolismo basal suficiente para que ela sobreviva. Ela não está executando nenhuma função específica, não está se dividindo, não está crescendo, ela está sobrevivendo. E aí, nesse segundo exemplo, o que o autor está mostrando para a gente? Olha, dependendo da combinação de estímulos, né, que uma célula recebe, ela modifica o comportamento dela. Então, se além dos estímulos A, B e C, ela receber os estímulos D e E, olha o que pode acontecer. Ela pode crescer e se dividir, né? Sofrer mitose. Ou, se ao invés dos estímulos D e E, ela receber o estímulo F e G, ao invés de sofrer mitose, o que pode acontecer com essa célula? Ela pode se diferenciar em um outro tipo celular. Ou, se ao invés dos estímulos F e G, ela receber os estímulos H e I, que eu estou inventando aqui agora, o que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, contrair, ou ela pode secretar algum produto, ou ela pode expressar um gene que não estava sendo expressado anteriormente, ou ela pode inibir um gene que ela estava expressando e deixar de produzir alguma coisa. Então, o que o autor quer mostrar para a gente com esse esqueminha aí, com essa série de desenhos? Que as células funcionam controladas por estímulos que elas recebem, muitas vezes de outras células. E os experimentos em cultura celular mostram que células que não recebem estímulo, células que não se comunicam com outras células, entram em apoptose, morrem. Então vejam como que a comunicação celular é importante para manter as células vivas ou para fazer com que elas mudem de comportamento, né? Passem a fazer alguma coisa que elas não estavam fazendo antes, ou deixem de fazer alguma coisa que elas vinham fazendo, enfim. Esse é o assunto da nossa aula. A gente vai estudar os vários tipos de comunicação celular, agora no comecinho da aula, e depois, do meio para o final da aula, a gente vai entender como que acontece em detalhes alguns tipos de comunicação em que o agente comunicador não consegue entrar no interior da célula e ele precisa fazer o efeito gerando a formação de uma segunda molécula ou liberando alguma molécula que estava aprisionada no interior da célula para que o efeito da comunicação se manifeste. Isso a gente chama de transdução de sinal. Então, nesse comecinho de aula, a gente vai falar de comunicação celular em geral e depois a gente vai falar e dar bastante exemplos de transduções de sinal. Nesse slide, pessoal, eu listei para vocês aqui os tipos de comunicação celular, né?
Então, a gente divide didaticamente, ou a gente classifica as comunicações celulares didaticamente em comunicações endócrinas, que são aquelas cuja molécula comunicante recebe o nome genérico de hormônio. As comunicações neurócrinas, que são aquelas, né, em que existe a participação do sistema nervoso e que as moléculas de comunicação recebem o nome genérico de neurotransmissores. As comunicações parácrinas, em que as células vizinhas comunicam-se através da produção e liberação de substâncias ou de moléculas que são chamadas genericamente de citocinas. Quando as citocinas encontram um receptor na própria célula que as produziu, né? A gente chama essa comunicação da célula com ela mesma de comunicação autócrina. E existem as comunicações celulares em que não vão ser mediadas pela liberação de substâncias, e sim pelo contato de proteínas de membrana entre as células comunicantes. Então, esse slide é só para contextualizar, e no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma desses tipos de comunicação celular. Então, esse slide aqui, ele mostra para a gente, né, uma representação de vários desses tipos de comunicação celular. Vamos começar falando da comunicação endócrina. Então, a comunicação endócrina, ela se caracteriza por ser a comunicação entre células que estão distantes entre si e que, para se comunicar, vão precisar usar a corrente sanguínea para fazer com que a molécula comunicante, também chamada ligante ou sinal, né, que nesse tipo de comunicação é genericamente chamado de hormônio, vão fazer com que essa molécula atinja a célula-alvo, já que as células estão distantes entre si. Então, na comunicação endócrina, um tipo celular vai produzir uma substância, uma molécula, e vai liberar essa molécula no meio extracelular. A molécula vai se difundir, atravessar a parede de capilares sanguíneos, adentrar a corrente sanguínea e, ao passar por outros capilares, vai deixar a corrente sanguínea e chegar em vários tecidos. Se nesses tecidos existirem células com receptores de membrana, né, afins quimicamente pela molécula comunicadora, ou seja, que tem afinidade de ligação com o ligante, com o hormônio, né, com a molécula comunicadora, o hormônio, né, ou sinal, ou ligante, vai interagir com o receptor, provocando aí uma modificação no comportamento da célula-alvo. Então, células distantes entre si se comunicaram usando a corrente sanguínea como veículo para o hormônio, ou sinal, ou molécula de comunicação. Quais são as características dessa comunicação endócrina? Bom, imaginem vocês, uma célula X começou a produzir o hormônio e a liberar esse hormônio agora. O hormônio tem que se difundir, entrar na corrente sanguínea, viajar pelo corpo e sair aí nos diversos capilares espalhados pelo corpo até encontrar suas células-alvo. Isso vai demandar um certo tempo, até porque quando essa molécula, né, essas primeiras moléculas chegarem na corrente sanguínea, elas vão ser diluídas em litros de sangue e vão percorrer caminhos diferentes, muitas vezes vão demorar algum tempinho para atingir a célula-alvo. Além disso, quando essa célula parar de produzir a molécula comunicante ou o hormônio, ainda assim haverá bastante quantidade desse hormônio circulando pelo corpo. Então, o que vai acontecer? O efeito, para deixar de acontecer, vai precisar levar um tempinho. O tempo necessário para aquelas moléculas, né, que estavam em alta concentração no sangue serem degradadas. Resumindo, comunicação endócrina
é uma comunicação cujo efeito demora um certo tempo para se fazer notar e, em contrapartida, demora também um certo tempo para desaparecer, né? Por quê? Ele demora um tempo para se fazer notar, porque a gente precisa atingir uma concentração mínima do hormônio na corrente sanguínea para que o efeito, então, para que essas moléculas se liguem às células alvos e o efeito se faça perceber. Por outro lado, quando a célula comunicante para de emitir o sinal ou para de liberar o hormônio, ainda assim a gente vai ter bastante hormônio circulando pelo corpo. E só quando esse hormônio acabar de ser degradado, acabar de ser utilizado, é que o efeito, então, vai desaparecer. Então, a gente fala que as comunicações endócrinas, elas regulam o organismo a médio e longo prazo, visto que o efeito demora para ser percebido ou para se fazer perceber e, no entanto, né, ele também demora para deixar de se fazer perceber. É um efeito lento e de longa duração. Diferente do efeito da comunicação nervosa, da comunicação neuronal, que é um efeito imediato e de curtíssima duração. Por outro lado, a comunicação neurócrina, né? Ela é feita entre duas células que estão extremamente próximas umas das outras, separadas por um espaço muito pequenininho, que a gente só percebe, a gente só consegue ver na microscopia eletrônica. Esse espaço a gente chama de fenda sináptica, né? E aí o mecanismo é mais ou menos o mesmo. O que acontece? A célula, ela emite, né? Aqui no caso um neurônio. Então, na comunicação neurócrina, pelo menos uma das células é um neurônio, né? Então, a célula comunicante, né, ou que inicia a comunicação, secreta substâncias no espaço sináptico e a célula-alvo, através dos seus receptores, então, é induzida a modificar o seu comportamento. Então, ela pode ser induzida a contrair, se ela for uma célula muscular, ela pode ser induzida a secretar, se ela for uma célula epitelial, ela pode ser induzida a despolarizar a sua membrana e conduzir um estímulo, se ela for uma célula neuronal, ou ao contrário, ela pode ser induzida a hiperpolarizar a sua membrana e inibir uma comunicação ou atrasar uma comunicação, inibir um circuito neuronal, né? Então, várias coisas podem acontecer. De qualquer maneira, o que caracteriza a comunicação neurócrina é que a resposta é imediata e, no entanto, de curtíssima duração. Então, a comunicação neurócrina, o efeito você vê imediatamente após a emissão da substância comunicante, né, que a gente chama de neurotransmissor, e esse efeito é de curta duração. Então, se a gente precisar manter aquela alteração de comportamento da célula-alvo, a gente vai ter que continuar, ou vamos ter que manter a comunicação, manter essa estimulação. A comunicação parácrina, ela é feita por células que estão vizinhas, né? Ou no mesmo tecido, ou em tecidos vizinhos, elas estão próximas, porém com um espaço considerável entre elas. Então, como é que vai acontecer essa comunicação? Uma das células vai secretar substâncias, essas substâncias recebem o nome genérico de citocinas, né? E essas substâncias vão se difundir pelo meio intercelular, atingindo células próximas, vizinhas, que contenham ou que expressem receptores para a citocina que foi emitida, né? Essa comunicação, chamada de parácrina, ela pode ter resultados diferentes em diferentes células. Então, a mesma citocina
atuando em diferentes células vizinhas, pode, em cada uma delas, desempenhar ou provocar uma mudança de comportamento diferente, né, numa da outra. Nesse nosso quadro, não está representada a comunicação autócrina, mas imaginem vocês que a própria célula que emitiu a citocina apresente receptor para essa citocina. O que vai acontecer? A célula vai se auto-induzir, né? Ou ela vai comunicar com ela mesma. Ela vai se auto-estimular ou se auto-inibir em relação a algum comportamento. Então, nesse caso, a gente chama a comunicação de autócrina. É a comunicação da célula com ela mesma. E aqui, nesse último quadradinho, a gente tem a representação da comunicação dependente de contato. Então, a gente tem duas células vizinhas. Uma das células apresenta na sua membrana uma proteína, uma glicoproteína, né? E a outra célula apresenta também uma glicoproteína de membrana que encaixa, que interage quimicamente com a proteína expressada pela primeira célula, e esse contato entre as membranas vai provocar ativação ou inibição na célula que está recebendo o estímulo, né? Muitas vezes essa comunicação feita através do contato desencadeia, por exemplo, a liberação de citocinas que acabam atuando na célula que iniciou a comunicação, desempenhando aí algum papel em relação a essa célula. Essas comunicações dependentes de contato, elas são muito comuns na comunicação que acontece entre as células do sistema imune. Então, a gente vai estudar isso mais adiante, quando a gente estudar as células do tecido conjuntivo e depois quando a gente falar um pouquinho sobre respostas imunológicas, né? Ativação celular e tudo mais. Então, a gente tem aqui, olha, um resumo, né, dos principais tipos de comunicação, ou de alguns deles, né? E a gente pode falar o seguinte: o sistema endócrino e o sistema nervoso, ou seja, a comunicação endócrina e a comunicação neurócrina, são elementos que promovem a macrorregulação do nosso corpo. Então, os órgãos, né, em cada órgão, as células têm receptores para neurotransmissores, recebem influência, né, do sistema nervoso, recebem também influência do sistema endócrino através de receptor para hormônios, e esses dois sistemas são os principais reguladores do funcionamento do nosso corpo. Porém, dentro dos órgãos, as células produzem citocinas e essas citocinas contribuem para fazer a microrregulação do funcionamento daquele órgão, né? Então, faz o ajuste fino no funcionamento do órgão, vamos falar assim. Além disso, né, está faltando aqui a comunicação que é exercida por contato, como eu falei para vocês, ela é importante e muito frequente nas reações imunológicas, nas respostas inflamatórias, nas respostas imunes. Bom, independente, né, de qual seja o mecanismo de estimulação, se é neurócrino, endócrino, parácrino, né, o importante é a gente entender que alguma molécula comunicante vai interagir com um receptor de membrana e, a partir dessa interação, a célula vai mudar o seu comportamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma célula de uma glândula. Ele está imaginando aqui que essas glândulas sejam uma glândula salivar. A célula, ela armazena grânulos de secreção no seu citoplasma e, mediante um estímulo, pode ser um estímulo nervoso, né, através de um neurotransmissor, a célula então vai exocitar as vesículas, liberando a sua secreção. É um exemplo, né, do que pode acontecer a partir do momento que a célula recebe um estímulo, uma comunicação. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Agora a gente está com um desenho aqui de uma célula muscular esquelética e quando ela recebe
o estímulo de uma substância, um neurotransmissor. Esse neurotransmissor liga no seu receptor de membrana, a resposta dela a essa comunicação vai ser a contração do seu citoesqueleto, né? A contração do seu esqueleto e, portanto, vai contribuir para a contração muscular. Esses foram apenas exemplos, né? Na verdade, várias coisas podem acontecer e algumas dessas coisas envolvem a modificação do padrão de expressão gênica da célula. Então, a gente tem aqui uma célula hipotética que recebeu aqui um sinal de comunicação. Pode ser uma citocina, um hormônio ou um neurotransmissor. Esse sinal se ligou a um receptor de membrana e provocou uma alteração, né? Vai provocar, né? Não provocou ainda, mas vai provocar uma alteração no comportamento da célula. Por exemplo, olha, alguns sinais vão induzir a expressão de um gene. Esse gene vai codificar a produção de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai ser traduzido. Depois esse produto de tradução, ele vai ser ainda finalizado, né, no retículo rugoso, no aparelho de Golgi, e depois vamos supor que esse produto de secreção ele pode ficar ou armazenado dentro da célula ou ele pode ser liberado. Então vocês imaginem que vai demorar um certo tempo para a gente ver o efeito dessa comunicação acontecer. Então a gente vai precisar ainda de modificar e ativar a expressão gênica para que esse produto possa ser percebido. Então vocês estão vendo que aqui, ó, a resposta ela vai demorar um pouquinho, de minutos a horas. Agora, se o que a comunicação for modificar no comportamento da célula não envolver essa alteração de expressão gênica, por exemplo, se for simplesmente a contração do esqueleto celular, né, alterar a função de alguma proteína, enfim, você vai ter uma resposta rápida, que vai durar aí de alguns segundos, ou até menos de um segundo, a alguns minutos, dependendo de quanto que a gente vai ter de alterar aí as proteínas e as moléculas que já estão prontas no citoplasma da célula, né? Então, você tem aí uma alteração do comportamento celular e dependendo de que alteração é essa, ou do que essa alteração exige da célula para acontecer, o efeito pode ser muito rápido, pode ser percebido rapidamente, como por exemplo a contração de uma célula, ou ele pode ser demorado se ele envolver ainda a ativação gênica, a transcrição, tradução e a síntese de proteínas. Bom, por tudo que a gente já falou, vocês já compreenderam, né, que na comunicação celular a gente vai ter que ter uma molécula comunicante e um receptor. O receptor, na célula alvo da comunicação, ele pode estar na superfície da célula, então ele pode ser uma glicoproteína de membrana, ou às vezes o receptor pode estar dentro da célula. O que vai determinar a localização do receptor é a capacidade da molécula comunicante atravessar ou não a membrana plasmática. Então, quando a molécula comunicante ela tem natureza lipídica, por exemplo, ela atravessa facilmente a bicamada lipídica da membrana plasmática, o receptor dela vai estar presente no citoplasma. Já quando a molécula comunicante tem natureza proteica e ela não atravessa por difusão simples a membrana plasmática, o receptor será um receptor de membrana. Então, a gente tem aqui ó, um resuminho do que a gente acabou de falar. Então, os receptores para comunicação celular, eles podem estar localizados na membrana plasmática ou no citoplasma. Então, hormônios de natureza proteica, neuropeptídeos, né,
derivados de aminoácidos, os receptores se localizam na membrana, eles não entram na célula. Já hormônios de natureza lipídica, né? Os receptores, onde é que a gente vai encontrar? Dentro das células, né? Então, o receptor está dentro da célula, ele se liga à molécula que atravessa a membrana. Geralmente, receptor e ligante são encaminhados para o núcleo, se ligam à região promotora de um gene específico e estimulam, então, a ativação e a transcrição desse gene, né? Já esses sinais, né, sendo hormônios ou não, que não atravessam a membrana plasmática e cujo receptor se localiza na membrana, eles vão precisar de um segundo mensageiro, um mensageiro que esteja dentro da célula, que vai então levar a mensagem do sinal, seja ele hormônio, neurotransmissor ou citocina, para o interior da célula. Então, quando essa molécula comunicante ela fica, vamos falar assim, barrada, entre aspas, na superfície externa da célula, ainda assim ela exerce efeito na célula. Por quê? Porque a comunicação dela, a conjunção dela, a ligação da molécula com seu receptor modifica o domínio intracelular do receptor, e essa modificação leva à formação de uma molécula intracelular ou à liberação de ou formação ou liberação de alguma molécula no citoplasma da célula, que vai funcionar então como um segundo mensageiro, um sinal interno, intracelular, que vai então provocar a mudança de comportamento daquela célula. Então, o que eu falei está representado aqui nesse desenho, olha só. Vocês têm aqui, essas duas linhas cinzas representam a bicamada lipídica, ou seja, a membrana plasmática. Temos uma proteína integral transmembrana funcionando como receptor de comunicação celular. Lembrem-se que toda proteína integral transmembrana ela tem um domínio extracelular, que fica voltado para fora da célula, e um domínio intracelular, que se projeta no citoplasma e que se liga a proteínas periféricas, né? Já estudamos isso há algumas aulas atrás. Então, essa molécula, essa proteína transmembrana que funciona como receptor desse sinal, esse sinal de comunicação, que pode ser ou um hormônio, ou um neurotransmissor, ou uma citocina, como eu já repeti um montão de vezes, o que vai acontecer? Se o sinal não é compatível com a bicamada lipídica e não vai atravessar a membrana para fazer o seu efeito dentro da célula, não vai ter problema. Ele vai se ligar à proteína receptora, a proteína receptora ligada ao sinal modifica a estrutura tridimensional do seu domínio intracelular. Essa modificação de posição espacial, vamos falar assim, do domínio intracelular, ativa proteínas vizinhas ao receptor, que por sua vez ativam enzimas, ou seja, o contato do sinal do primeiro mensageiro com o receptor altera o domínio intracelular do receptor, e essa alteração gera uma cascata de ativação molecular no citoplasma da célula, que acaba culminando com uma modificação do comportamento da célula. Então, esse sinal pode provocar a transcrição, né, de um gene e alterar a expressão gênica. Esse sinal pode atuar no esqueleto da célula e com isso a célula pode contrair ou pode relaxar, ou enfim. Ou o sinal pode atuar de forma a ativar enzimas que modifiquem o metabolismo celular. Então, o tipo de resposta que a célula vai dar ao sinal vai depender do alvo que a cascata de sinalização vai atingir no interior da célula. A gente, falando assim, parece um pouco complicado,
mas a gente vai dar vários exemplos durante essa aula e devagarinho vocês vão entender direitinho o que a gente está estudando, né? Então a gente já falou um pouquinho dos tipos de comunicação celular e agora a gente está começando a estudar a transdução de sinal. O que é isso? É a formação de um segundo mensageiro dentro da célula para poder fazer com que essa célula modifique o seu comportamento, mesmo com a molécula sinalizadora barrada lá na superfície externa da sua membrana, tá? Então, a mensagem que esse sinal trouxe, ainda que ele não entre na célula, vai ser repassado ao seu citoesqueleto ou aos seus genes ou às suas enzimas citosólicas através de um segundo mensageiro que vai ser produzido a partir da modificação do domínio intracelular da molécula receptora. Como eu falei para vocês, essa mensagem vai se fazer presente dentro da célula através da liberação de um segundo mensageiro ou da produção de um segundo mensageiro. Então, vocês têm aqui uma listinha dos segundos mensageiros mais comuns. Então, a gente tem o AMP cíclico, monofosfato cíclico de adenosina, o GMP cíclico, monofosfato cíclico de guanosina. Esses segundos mensageiros, eles não ficam prontos no citoplasma, mas são produzidos a partir do ATP, que é uma molécula que vocês sabem fica sempre disponível no citosol, ou do GTP, que também é uma molécula energética que fica livre no citoplasma das células, né? Outro segundo mensageiro são os metabólitos do fosfatidil-inositol. O fosfatidil-inositol, ele fica normalmente preso à camada interna da bicamada lipídica. E quando ele é liberado, então, ele gera a liberação de cálcio, que fica normalmente preso dentro do retículo endoplasmático liso das células que são reguladas pelo teor de cálcio no citoplasma, e assim, com essa liberação, a célula modifica o seu comportamento. Um outro segundo mensageiro comum é o sódio. Então, vocês têm aqui alguns mensageiros. Esses já ficam prontos, mas ficam indisponíveis, não ficam livres no citoplasma. Então, eles precisam ser liberados pela transdução de sinal. E esses aqui, eles não estão prontos, né? Precisam ser formados a partir da transdução de sinal. Então, como eu falei para vocês, o segundo mensageiro, ou ele já está pronto, mas fica guardado, preso em algum lugar e precisa ser liberado a partir da transdução de sinal, que é o caso desses 3 segundos mensageiros, ou senão ele precisa, uma molécula que precisa ser produzida a partir da transdução de sinal. E como exemplo, a gente tem o AMP cíclico e o GMP cíclico. Então, para a gente entender melhor a transdução de sinal, a gente sabe que o sinal original, né, o primeiro sinal, o primeiro mensageiro, ele vai se ligar a um receptor de membrana, uma proteína transmembrana. Essa proteína transmembrana, quando ligada ao sinal, vai modificar a posição do seu domínio intracelular. E essa modificação vai acabar atingindo uma proteína periférica de membrana, que, no caso que nós vamos começar a estudar agora, é uma proteína chamada proteína G. Então, a proteína G é uma proteína periférica de membrana que medeia a transdução de sinal de muitos receptores espalhados pelas células do nosso corpo. Então, por que a gente vai estudar a transdução de sinal realizada através de receptores acoplados à proteína G? Porque são muito comuns no corpo. Então, a gente que está começando o nosso estudo aí
na biologia celular, na fisiologia, é interessante que a gente compreenda o funcionamento de mecanismos que são repetitivos e que são comuns em vários lugares. E é por isso que a gente escolheu aí a transdução de sinal feita através de receptores acoplados à proteína G, para a gente explicar e falar um pouquinho, exemplificar a transdução de sinal. Então vamos fazer essa explicação baseada em desenhos, tá? Para vocês entenderem direitinho. Então, ó, aqui a gente tem uma sequência de 3 desenhos. O que a gente tem representado aqui? A gente tem, e essas 2 barrinhas aqui representam a bicamada lipídica, né? 2 faixas elétron densas e uma faixa elétron lúcida. Essa estrutura verdinha que vocês estão vendo é um receptor de membrana que fica acoplado a uma proteína periférica chamada proteína G. Repara que esse receptor ele tem um domínio extracelular que vai funcionar como receptor propriamente dito, né? Ou seja, ele tem um domínio aqui, um domínio extracelular que tem afinidade de ligação com alguma molécula sinalizadora. Esse receptor ele é uma proteína transmembrana e ele atravessa a membrana 7 vezes. Isso é uma característica de todos os receptores que funcionam acoplados à proteína G. Tá? Então, ele tem 7 domínios hidrofóbicos, portanto, ele atravessa a membrana 7 vezes. Sempre na transdução de sinal mediada pela proteína G, a gente vai ter a participação desses 3 componentes: o receptor do primeiro mensageiro, a proteína G, e ao lado da proteína G a gente vai encontrar uma outra proteína de membrana, que pode ser uma enzima, né, que vai catalisar a formação de um segundo mensageiro, ou pode ser uma proteína formadora de um canal iônico. A gente vai dar vários exemplos e vocês vão ver essas possibilidades, tá? Então, reparem que quando não existe sinalização, esses 3 componentes eles ficam desacoplados. Eles ficam próximos, mas isolados um do outro. Quando o receptor recebe a molécula sinalizadora, como eu falei para vocês, ele vai modificar a posição ou vai modificar a estrutura tridimensional do seu domínio intracelular, e essa modificação de posição vai fazer com que ele acesse a proteína G que está próxima a ele. Então, na presença do primeiro mensageiro, o receptor acoplado, na verdade, ele se acopla à proteína G nesse momento. Então, o receptor modifica o seu domínio intracelular e, com isso, ele atinge a proteína G que é vizinha a ele. Esse contato, essa interação do domínio intracelular do receptor com a proteína G ativa a proteína G, que muda de configuração espacial e acaba interagindo com o terceiro componente da transdução de sinal, que é uma segunda, né, uma outra proteína transmembrana. Nesse nosso exemplo aqui, uma proteína transmembrana que tem ação enzimática. Então, essa proteína desacoplada da proteína G, ela é inativa, e acoplada à proteína G, então, ela vai exercer a sua função enzimática, produzindo um segundo mensageiro. Então, veja que o primeiro vai ficar retido do lado de fora da célula, mas a presença dele ligada ao receptor vai gerar a formação de um segundo mensageiro, que vai desencadear uma cascata de reações intracelulares, fazendo a célula mudar de comportamento. Então, pessoal, vamos olhar isso um pouquinho mais de perto e detalhar um pouquinho mais esse mecanismo de transdução de sinal mediado pela proteína G. Então, de novo, a gente tem nossos desenhinhos aí para ajudar a ilustrar e a explicar o assunto. Então, na letra A gente tem uma membrana plasmática, a gente está vendo aqui o receptor que funciona acoplado à proteína G,
e a gente nota que não tem nenhum sinal, nenhum primeiro mensageiro ligado nele. Nessas circunstâncias, a proteína G ela fica desacoplada do receptor, mas próxima ao receptor. Então, a proteína G ela é formada por 3 subunidades, né? A subunidade alfa, beta e a gama. E a subunidade alfa é uma subunidade que tem um sítio de ligação com uma molécula energética chamada guanosina difosfato, tá? GDP. Então, percebam que a proteína G ela é um trímero. Ela é uma proteína periférica da membrana plasmática e ela é trimérica. Bom, o que vai acontecer? Quando o receptor recebe o primeiro mensageiro, recebe o sinal, como a gente falou, ele modifica a configuração espacial dele e acaba interagindo com a proteína G que estava próxima a ele. Essa interação vai ativar a proteína G. Ativar de que maneira? A proteína G ela vai promover a fosforilação do GDP, transformando o GDP em GTP. E quando a subunidade alfa da proteína G fica ligada ao GTP, a guanosina trifosfatada, ela se afasta das subunidades beta-gama, né? E esse afastamento promove a interação da proteína G com o terceiro componente da membrana, que, como a gente viu, pode ter ação enzimática ou pode fazer parte de um portão transportador de íons. Então, vamos de novo perceber como que isso vai acontecer. Então, vamos lembrar. Primeiro sinal ligou no receptor, o receptor mudou sua configuração espacial, interagiu com a proteína G fosforilou o GDP, que fica acoplado nela quando ela está em repouso, transformando o GDP em GTP. Essa fosforilação da molécula fez com que as subunidades beta-gama se separassem, se afastassem da subunidade alfa, que interagiu aqui com o terceiro componente da membrana plasmática, que no nosso caso é uma enzima. Então, essa enzima desacoplada da proteína G, ela não faz nada, ela fica ali na membrana sem atividade naquele momento. Mas quando ela interage com a proteína G, ela é ativada e exerce sua função enzimática, transformando um composto que já fica pronto no citoplasma em um segundo mensageiro, que vai se difundir pelo citoplasma da célula, sinalizando uma cascata ou iniciando uma cascata de reações bioquímicas que vão fazer com que a célula mude de comportamento. No final dessa cascata, a célula, como a gente já viu, ela pode se contrair, ela pode relaxar, ela pode secretar algum produto, ela pode ativar um gene e começar a produzir alguma coisa, ou ela pode inativar um gene e parar de produzir alguma coisa, ou ela pode começar a copiar o seu material genético e iniciar uma divisão celular, ou às vezes ela pode desencadear um processo de morte por apoptose, enfim, o que vai acontecer com a célula vai depender de cada célula e do sinal e seu receptor de membrana, né? A gente vai começar a dar exemplos disso, alguns exemplos para vocês perceberem como que isso acontece. Então, vamos começar os nossos exemplos, né? Falando de transdução de sinal mediado pela proteína G através da via do AMP cíclico, ou seja, através da via que forma um segundo mensageiro chamado AMP cíclico. Então, turma, vocês estão vendo aqui, olha, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo mais concreto para ficar mais fácil de entender.
Então, vocês estão vendo aqui a representação da membrana plasmática e aqui os 3 componentes que vão participar dessa transdução de sinal. Então, o primeiro componente é o receptor de membrana, que é uma proteína transmembrana, aquela que a gente já conhece, atravessa a célula, a membrana plasmática 7 vezes, né? Ela vai funcionar como um receptor, nesse caso aqui, para adrenalina. E na presença da adrenalina, ela vai modificar a configuração espacial do seu domínio intracelular. Esse domínio modificado vai interagir com a proteína G, que aqui foi representada só a sua subunidade alfa, né? Mas a gente sabe que tem 3 subunidades. A proteína G, ativada pelo domínio intracelular do receptor, vai fosforilar o GDP que fica preso nela em GTP e vai se abrir, vai afastar suas subunidades. A subunidade alfa, nesse caso aqui, vai interagir com o terceiro componente da membrana, que é uma enzima, que ficava inativa enquanto não estava ligada à subunidade alfa da proteína G, mas que uma vez interagindo com a proteína G se torna ativa. Essa proteína, nesse nosso exemplo aqui, é uma proteína chamada adenilato ciclase. O que ela faz? Ela transforma o ATP, molécula energética presente no citoplasma de todas as células, em AMP cíclico. Ela desfosforila o ATP em AMP, né? E essa molécula de AMP cíclico, ela se difunde pelo citoplasma e vai atuar no alvo, que é uma proteína ou uma enzima chamada de proteína quinase A. Essa proteína quinase já fica pronta no citoplasma, mas ela só é ativa ou ela só é ativada na presença do AMP cíclico. Então, por isso que ela chama A, proteína quinase dependente de AMP cíclico, tá? Então, na presença do AMP cíclico, a proteína quinase é ativada e vai atuar no seu substrato, que nesse caso aqui, esse exemplo é de uma célula muscular que está recebendo estímulo de adrenalina para quebrar glicogênio estocado no seu citoplasma. Então, a proteína quinase ativada pelo AMP cíclico atua numa outra enzima que já está pronta no citoplasma da célula muscular, mas que está inativa, é a fosforilase quinase. Essa proteína quinase, então, fosforila a fosforilase quinase e atua, então, numa outra enzima, que é o glicogênio fosforilase. O glicogênio fosforilase, né, na sua forma ativada, atua sobre o estoque de glicogênio da célula, sobre as moléculas de glicogênio da célula muscular, quebrando as ligações entre as moléculas de glicose e liberando glicose para o citoplasma da célula. Essa glicose, então, vai ser transformada em acetilcoenzima A e vai ser utilizada pelas mitocôndrias da célula muscular para produzir ATP, né, para respiração celular. Então, vocês estão vendo aí como que a adrenalina estimula as células musculares a quebrarem sua reserva energética, quebrarem moléculas de glicogênio para fornecer, então, glicose para que a célula possa respirar e produzir seus ATPs. Então, vocês vejam o que aconteceu aqui se a gente fosse resumir. Um primeiro sinal, um primeiro mensageiro, se aproximou da superfície celular, não conseguiu atravessar a membrana da célula, mas encontrou um receptor de membrana para ele. Associou-se a esse receptor e provocou uma modificação da estrutura tridimensional do receptor, que interagiu com uma proteína periférica vizinha, nesse caso a proteína G, que ativada por essa interação se modificou e atingiu um terceiro componente da membrana plasmática, uma proteína de uma ação enzimática, que produziu um segundo mensageiro. Veja, esse segundo mensageiro ele não estava pronto, ele foi produzido a partir da molécula de ATP. E uma vez que o segundo mensageiro seja produzido e esteja livre no citoplasma, ele vai desencadear uma cascata de reação enzimática
que vai culminar com uma resposta àquele primeiro sinal que atingiu a célula. Então, o AMP cíclico vai sempre ativar uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. E aí, dependendo do tipo de célula em que essa transdução de sinal estiver acontecendo, você vai ter no citoplasma outras moléculas que vão ser ativadas pela proteína quinase, culminando numa resposta da célula ao estímulo recebido. Então, vocês vejam que a formação do segundo mensageiro desencadeia uma cascata de reações químicas que vão culminar, então, com uma resposta. Nesse caso aqui, a resposta é a quebra de moléculas de glicogênio que estavam estocadas no citoplasma da célula muscular estriada. Pode ser na célula cardíaca, pode ser na célula muscular estriada esquelética. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Agora, nosso exemplo é de uma célula adiposa, tá? Então, vocês vão imaginar que essas duas barrinhas azuis aqui representam a membrana de uma célula adiposa. Do lado de fora, pertinho dela, a gente tem capilares sanguíneos e tem terminações nervosas. Essa terminação nervosa é uma terminação nervosa simpática, que libera aqui, nas imediações da célula, o seu neurotransmissor, que é a noradrenalina. E aí a gente vai entender, ou a gente vai imaginar que essa barrinha azul atravessando a membrana é o receptor de membrana acoplado à proteína G. Nossa proteína G tem 3 subunidades, lembra? Alfa, beta e gama? Então elas estão aqui desenhadinhas. Ao lado desse conjunto eu tenho um terceiro elemento, que nesse caso aqui também vai ser quem? A adenilato ciclase, já que a gente está dando exemplos de funções corporais, funções orgânicas que funcionam ou que são controladas pela via do AMP cíclico, pela transdução de sinal mediada pela proteína G através da formação do AMP cíclico. Então vamos lá. Quando vocês sabem, né, que a célula adiposa ela estoca no citoplasma dela gorduras, né? Quando as células então recebem a ativação do sistema nervoso simpático através da liberação da noradrenalina, o que vai acontecer? A noradrenalina vai ligar no receptor de membrana dela, esse receptor vai mudar a configuração espacial do seu domínio intracelular. Essa modificação de configuração tridimensional vai fazer com que ele encoste, com que ele interaja com a proteína G que ficava próximo a ele. Essa ativação, né, ou essa interação, vai fazer com que a proteína G fosforile o GDP que está ligado nela em GTP. Com isso, ela vai se abrir, vai se afastar e a sua subunidade vai interagir com uma proteína vizinha que é uma enzima. Essa enzima é o adenilato ciclase, que converte o ATP, que já fica pronto, livre lá no citoplasma da célula, em AMP cíclico. O AMP cíclico, então, dentro do citoplasma da célula adiposa, se difunde e encontra uma proteína que já estava pronta, uma enzima que já estava pronta, que é a proteína quinase A. Essa proteína quinase A, acoplada ao AMP cíclico, ela vai atuar numa segunda enzima que já estava pronta no citoplasma da célula adiposa, que é a lipase sensível ao hormônio. E essa lipase, então, vai ser fosforilada pela proteína quinase. Toda proteína quinase atua fosforilando um alvo, fosforilando um substrato. Lá na célula muscular, vocês viram que ela fosforilou uma enzima que fosforilou a enzima responsável pela quebra do glicogênio. Aqui a proteína quinase vai fosforilar a lipase e a lipase fosforilada vai atuar nas moléculas de gordura estocadas no citoplasma, são moléculas de triglicerídeos, quebrando então esse triglicerídeo, formando 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Ou seja,
o sistema nervoso autônomo simpático age nas células adiposas através dos receptores acoplados à proteína G, que medeia essa sinalização junto com a adenilato ciclase, produzindo AMP cíclico. E o resultado dessa comunicação celular entre o sistema nervoso e a célula adiposa, nesse caso aqui, é o quê? A quebra de gorduras, né? Quebra de gorduras estocadas nas células adiposas. Se essa célula adiposa for uma célula unilocular, tanto o glicerol quanto os ácidos graxos vão ser enviados para a corrente sanguínea. O glicerol vai ser metabolizado no fígado e os ácidos graxos vão ser usados por outras células do corpo como fonte de energia, né? Como fonte de molécula-fonte para a formação de acetilcoenzima A ou fonte de respiração celular. Já se essa célula for uma célula multilocular, uma célula adiposa multilocular, o que vai acontecer? Apenas o glicerol vai ser encaminhado para fora da célula e vai ser metabolizado no fígado, e os ácidos graxos vão ser transformados dentro da própria célula multilocular em acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A vai ser levado para dentro da mitocôndria e vai servir então como fonte para a respiração celular da própria célula adiposa, ok? E aí vocês já sabem, né? Essa respiração celular ela é imperfeita e vai acabar gerando calor, promovendo aí a manutenção da temperatura corporal. Enfim, o que a gente viu aqui? Um segundo exemplo da transdução de sinal mediada pela proteína G, nesse caso aqui, gerando um segundo mensageiro do tipo AMP cíclico, regulando o funcionamento de um tipo celular, nesse caso aqui, as células adiposas. Então, pessoal, a gente detalhou dois exemplos, que foram esses dois aqui, olha, né, da célula muscular quebrando o glicogênio e da célula adiposa quebrando gordura, estimuladas aí pela noradrenalina. E aqui, né, a gente tem aqui uma tabelinha mostrando alguns outros exemplos. A célula adiposa recebendo glucagon e ACTH e fazendo a mesma coisa, quebrando gordura, sempre através da via do AMP cíclico. E aqui o autor dá outros exemplos. Então, a adrenalina fazendo o coração aumentar a frequência cardíaca e a força de contração, e o ACTH atuando na glândula adrenal, estimulando a secreção de cortisol. Então, vocês estão vendo aí que existem várias funções do nosso corpo que são reguladas pela transdução de sinal mediada pela proteína G através da via do AMP cíclico, né, ou através da formação do AMP cíclico. Existem vários outros exemplos de situações ou de células que modificam o seu comportamento em resposta a uma sinalização usando a mesma via de transdução de sinal. A via do AMP cíclico é uma das mais comuns encontradas aí nos vários tecidos corporais. Então, como ilustração, vou deixar um tempinho para vocês observarem a transformação do ATP em AMP cíclico pelo adenilato ciclase. Bom, então a gente viu bastante exemplos aí da transdução de sinal mediada pela proteína G, atuando através da formação de um segundo mensageiro chamado AMP cíclico. Agora a gente vai ver um pouquinho de uma outra maneira que a proteína G pode fazer ou pode mediar a transdução de sinal, que é através da liberação,
né, do inositol trifosfato. Então, mecanismo que a gente chama de via do inositol trifosfato. Bom, então, nessa via, aquele esquema básico da gente ter os 3 componentes de membrana atuando, ele continua. Só vai mudar a enzima que vai participar da transdução de sinal. Então, a gente continua tendo lá o nosso receptor de membrana, né, que acoplado à proteína G vai atuar ativando um terceiro componente que vai ser uma enzima de membrana. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o nosso receptor com domínio extracelular recebe o primeiro sinal, ou seja, recebe o mensageiro. Esse mensageiro a gente já sabe, pode ser um hormônio, um neurotransmissor ou uma citocina. Quando o receptor está ligado ao mensageiro ou primeiro sinal, ele modifica o domínio intracelular, né, o seu domínio intracelular, interage com a proteína G vizinha. De novo, aqui o autor desenhou só a subunidade alfa, mas a gente sabe que a proteína G tem 3 subunidades, não é? E aqui ele já desenhou a subunidade alfa ativada, ó. Ela já está ligada no GTP, né? Então ela se afastou da subunidade beta-gama e interagiu com o terceiro componente, que nesse caso é uma enzima, mas não é mais o adenilato ciclase, porque se fosse adenilato ciclase, o segundo mensageiro seria o AMP cíclico. Aqui, a enzima que vai participar dessa via é uma enzima chamada de fosfolipase C. O alvo da fosfolipase C é um lipídio de membrana, é um lípide de membrana que fica sempre na camada interna da bicamada lipídica, né, que é formado pela conjunção aí do diacilglicerol com o inositol trifosfato, tá? Então, ele é um fosfolípide inositol, é esse conjuntinho aqui. Então, esse fosfolípide inositol quebrado pela fosfolipase C, ele vai liberar no citoplasma o inositol trifosfato, IP3, e esse inositol trifosfato ele vai se difundir pelo citoplasma. Na membrana do retículo endoplasmático liso existem proteínas que funcionam como receptoras para o I3P, para o inositol trifosfato. E quando essas proteínas se acoplam ao inositol trifosfato, elas fazem parte de um portão iônico que se abre e deixa o cálcio que estava armazenado dentro do retículo endoplasmático liso dessa célula X, né, escapar em direção ao citoplasma por difusão simples. Então, presta atenção, células que funcionam mediadas pela via do inositol trifosfato, elas têm na membrana do retículo liso muitas proteínas transportadoras de cálcio que são chamadas calsequestrinas. Essas proteínas são proteínas de transporte ativo que, quando a célula, né, o tempo todo que a célula está viva, essas calsequestrinas retiram cálcio do sangue e transportam para dentro da cisterna do retículo liso. Logo, as células que são controladas ou que funcionam controladas pela via do inositol trifosfato são células que armazenam nos seus retículos uma grande quantidade de cálcio, né? Então, uma vez que um segundo tipo de portão iônico se abra, aquele cálcio que está em grande concentração dentro da cisterna do retículo tende a escapar para o citoplasma por difusão simples. E esse é o objetivo da sinalização: abrir portões de cálcio na membrana do retículo para que ele possa escapar para o citoplasma e desempenhar uma ação X, Y ou Z, né? Então, por exemplo, se essa célula for uma célula muscular, estriada, esquelética, essa liberação de cálcio do retículo liso
esquelética ou cardíaca, tá, pessoal? Essa liberação de cálcio vai fazer com que uma proteína do citoesqueleto, chamada troponina, modifique sua estrutura tridimensional assim que o cálcio ligar nela. Ela é uma aceptora de cálcio, e aí ela desencadeia a contração muscular. Se essa célula, ao invés de uma célula muscular, for uma célula secretora, uma célula epitelial que secreta vesículas, né? O cálcio livre no citoplasma se combina com uma proteína chamada calmodulina, que por sua vez, ligada ao cálcio, liga na cinesina, que então faz com que as vesículas sejam encaminhadas até a superfície de membrana para que o material estocado, produzido e estocado, seja exocitado. Uma outra coisa que pode acontecer também é esse cálcio que foi liberado do citoplasma se ligar a uma proteína quinase dependente de cálcio. Então, uma proteína quinase C, e não a proteína quinase A, que a gente já estudou, que é dependente de AMP cíclico. Então, veja bem, essa proteína quinase C é uma proteína que fica livre no citoplasma das células, mas que é inativa e que só vai ser ativada na presença de cálcio e da ligação com o diacilglicerol que foi liberado pela fosfolipase C. Então, quando a fosfolipase C age no fosfolípide inositol, ela libera o I3P, que vai provocar a liberação de cálcio pelo retículo liso, e ao mesmo tempo ela libera o diacilglicerol, que se difunde na membrana plasmática até encontrar uma proteína quinase C. Essa proteína quinase C, então, ligada ao diacilglicerol e a íons cálcio, se torna ativada e pode fosforilar uma enzima que vai, por exemplo, atuar no núcleo da célula, estimulando aí a transcrição gênica, né? Então, você tem aí funções diferentes que podem acontecer ao mesmo tempo a partir da comunicação celular mediada pela proteína G através da via do inositol trifosfato. Então, aqui, pessoal, a gente tem de novo exemplos de funções orgânicas, né, de funções do nosso corpo que são reguladas pela comunicação celular, né, feita através de receptores de membranas acoplados à proteína G através da via da ativação de fosfolipase C, ou seja, da via do trifosfato de inositol, né? Então, a gente tem aqui exemplo da vasopressina, que é o hormônio antidiurético, atuando aí no fígado, estimulando quebra de glicogênio, né? É um exemplo. Ou da acetilcolina atuando no pâncreas, estimulando a secreção de amilase, que é uma enzima digestiva, uma das enzimas digestivas produzidas no pâncreas, né? Ou da acetilcolina atuando na célula muscular lisa, estimulando aí a contração. Ou a trombina atuando nas plaquetas, estimulando a agregação. Então, a gente tem aí diferentes exemplos de ações, né, da via do trifosfato de inositol. Bom, vamos dar agora um último exemplo, um exemplo em que a comunicação celular é mediada pela proteína G, mas agora estimulando proteínas que formam canais iônicos na membrana plasmática. Então, o exemplo que a gente vai dar é o exemplo das células do nódulo sinoatrial, né? Então, vocês sabem que o nódulo sinoatrial é uma região no átrio direito do coração, conhecida popularmente como marca-passo do coração.
Então, ele possui, né, o nódulo sinoatrial possui células que despolarizam a sua membrana de tempos em tempos, ou seja, células que mantêm a membrana polarizada e que desencadeiam uma despolarização de membrana de tempos em tempos, elas mesmas desencadeiam essa despolarização. E essa despolarização de membrana é levada para a musculatura do miocárdio, né, para a musculatura cardíaca, através de células de condução. Então, o nódulo sinoatrial é quem gera o estímulo para a contração do coração, ou seja, dele próprio, né? Bom, embora a produção do estímulo para o batimento cardíaco seja autônomo, ou seja uma função do próprio coração através das células do nódulo sinoatrial, o sistema nervoso interage com as células do nódulo sinoatrial, regulando a frequência de despolarização de membrana. Então, quando o sistema nervoso autônomo simpático atua nas células do nódulo sinoatrial, a resposta é um aumento na frequência do batimento cardíaco, ou seja, sob a ação do sistema nervoso autônomo simpático, as células despolarizam a sua membrana com uma frequência maior, ou seja, num intervalo menor. Já a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático sobre as células do nódulo sinoatrial fazem o contrário. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele aumenta o intervalo entre uma despolarização e outra e dessa maneira diminui a frequência do batimento cardíaco. Como que isso acontece? Bom, a membrana dessas células do nódulo sinoatrial, então, é uma membrana polarizada, semelhante à membrana de um neurônio. Então, muitos cátions do lado externo da membrana e uma quantidade menor de cátions na face interna da membrana. Esses íons não foram representados no nosso desenho, tá? Então, você tem aqui um conjuntinho de 3 elementos, lembra? Sempre 3 elementos: o receptor do sinal, a proteína G e um terceiro componente, que é alguma proteína de membrana. Nos exemplos que nós demos até agora, essas proteínas eram enzimas que promoviam a liberação ou a formação de segundos mensageiros. Nesse exemplo agora, o terceiro componente é uma proteína formadora de canal iônico. Então vamos lá. Quando a acetilcolina, que é o neurotransmissor que funciona como mediador do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, quando esse neurotransmissor, ou esse primeiro sinal, se liga ao seu receptor de membrana nas células do nódulo sinoatrial, aquela história que a gente já conhece. O domínio intracelular da proteína receptora se modifica, ativa a proteína G, que fosforila GDP em GTP na sua subunidade alfa, o que faz com que a subunidade beta-gama se separe ou se afaste da subunidade alfa. Nas células do nódulo sinoatrial, quem vai interagir com o terceiro componente não é a subunidade alfa, como a gente viu nos outros exemplos, e sim o dímero beta-gama, né? Então, quando esse dímero beta-gama interage com a proteína formadora de canal que está vizinha à proteína G, o que acontece? Esse canal é ativado, abre-se e começa a transportar potássio de dentro da célula para fora da célula. Então, vocês imaginam a membrana que estava polarizada, carregada positivamente do lado de fora em relação ao lado de dentro. Agora, com essa saída de potássio, ela vai ficar ainda mais positiva do lado de fora em relação ao lado interno. Ou seja, a membrana vai hiperpolarizar. E se a membrana estiver hiperpolarizada, quando a célula do nódulo sinoatrial abrir os portões que transportam sódio para dentro e potássio para fora, para causar a despolarização da membrana,
vai levar mais tempo para que ela consiga, para que a célula consiga inverter essa polaridade de membrana e gerar o potencial de ação. Dessa maneira, a frequência entre um estímulo e outro, ela vai diminuir, ou seja, o intervalo entre uma despolarização de membrana e outra diminui. E dessa maneira, diminui a frequência com que o coração ou o músculo cardíaco se contrai. Perceberam? Então, a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático sobre o ritmo cardíaco é uma ação inibidora. Por quê? Porque através, da transdução de sinal mediada pela proteína G, provoca uma hiperpolarização na membrana das células do nódulo sinoatrial, de modo que quando a célula atua no sentido de inverter a polaridade da membrana, ela leva muito mais tempo para fazer essa inversão e dessa maneira a onda de despolarização, que a gente chama de estímulo, ela vai demorar mais para ser gerada, consequentemente o intervalo entre uma contração e outra aumenta também. Bom, turma, nós demos uma boa estudada aí nas comunicações celulares, nos tipos de comunicação celular, suas características. Vimos que muitas vezes o agente comunicante, que também é chamado de sinal, ligante, o primeiro mensageiro, e dependendo do tipo de comunicação, pode ser chamado de citocina, hormônio ou neurotransmissor, que muitas vezes essas moléculas não entram na célula e precisam de um mecanismo chamado transdução de sinal para que o seu efeito se faça perceber dentro da célula, A transdução de sinal, ela sempre leva ou à formação ou à liberação de um segundo mensageiro, que vai desencadear uma cascata de reações químicas no interior da célula, que por fim vai culminar numa mudança de comportamento dessa célula. Essa mudança de comportamento pode envolver ou não a modificação do padrão de expressão gênica e pode se fazer sentir através de modificação do citoesqueleto, exocitose de vesículas, enfim, várias coisas podem acontecer, Deixo aqui com vocês as referências bibliográficas para quem quiser aprofundar aí o estudo nesse assunto que é tão importante para a compreensão do funcionamento do nosso corpo.